Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da UE. Hoje a gente vai saber altas informações sobre como foi aí o congresso, foi semana da enfermagem, porque foi o dia do enfermeiro essa semana, né? Um profissional que faz a diferença, assim, na área da saúde. E na UE nós temos um time de professores, né, que fizeram um evento maravilhoso. E hoje, quem conversa comigo é o Francisco Barros, ele que é coordenador do curso de enfermagem. Seja bem-vindo. Obrigado, Evelyn. Boa tarde. É um prazer estar aqui, né? Falar um pouquinho do nosso evento, trazer essas informações de como Eu falei certo? Disse que eu falei certo. Falou. Falei? Ai, que bom, gente. Eu já tava ficando nervosa aqui porque eu falei congresso, ele olhou assim pra mim, oh meu Deus, pra onde eu fui? Não, o congresso depois falou da semana e corrigiu. Ai, que bom, deu certo. E eu chamei eles aqui pra gente conversar. Também estou aqui com ele, que foi confundido várias vezes, eu acredito, como coordenador, mas não foi, né? É uma coisa assim. Mas ele é um professor muito querido também do curso, que é o Ricardo Ramos. Tudo bom? Seja bem-vindo. Obrigado. E a gente tá falando desse jeito bem diferente, porque o backstage aqui ainda agora foi muito, assim, ativo, porque teve muitas situações legais nessa semana que eu quero saber com detalhes de cada um de vocês. Primeiro, quando é que começou, como é que foi? Contem tudo pra gente. Então, Evelyn, todo semestre, na verdade todo ano, né? O colegiado, ele se reúne para poder programar os nossos eventos, né? Então, por ano, né, majoritariamente a gente tem 2 grandes eventos no curso de enfermagem, que é a nossa semana, né? E nossa jornada, que realmente ocorre ali já quase no finalzinho do semestre, né? Do final do ano, entre novembro e dezembro, né? Então, parte tudo da programação, né? Esse ano, a professora Cleire, que eu quero deixar o meu agradecimento, a professora Cleire que encabeçou, coordenou junto com a equipe dela, né? Que foi muito legal. E aí, a partir disso, ela traz as informações e a gente começa a pensar como que nós vamos organizar tudo isso, né? Quem nós vamos trazer, quem nós vamos convidar, quais são os minicursos que nós vamos ofertar. Então, foram 2 dias, né? Que acredito eu, foram prazerosos. A nossa abertura, já na terça-feira, que ocorreu, né? A partir das 14 horas. Deu o que falar, né? Deu o que falar, né? Esse ano a gente teve uma presença ilustre de uma professora que está afastada do cargo já tem um tempo e agora, atualmente ela é senadora, né, da República, a professora Roberta. Tivemos essa honra de recebê-la lá, então foi bastante legal. Então, dali nós tivemos boas notícias, tivemos ótimos feedbacks também dos alunos, dos professores, de colegas, né? Saber alguma dessas boas notícias aí, que essa que é a parte boa. Ele fica falando, teve umas boas notícias. Fala logo aí pra gente, né? Então, a diferencial, nós estávamos conversando, né? E sempre tem um diferencial de que nós conseguimos trazer temas atuais, digamos assim, né? Então, foi relevante nós abordarmos o tema que o nosso Conselho Federal tem abordado esse ano, né? Então, isso os alunos gostaram, né? A comunidade gostou. A questão dos minicursos, nós sempre articulamos no sentido de que seja o aluno quem direciona o que ele quer fazer. Porque, às vezes, assim, eu tenho uma especialidade, o professor Ricardo tem uma especialidade, a gente tem uma afinidade por uma determinada área, mas tem sempre aquela afinidade do aluno. Então, para não ficar uma coisa chata, uma coisa que o aluno está indo por obrigação, digamos assim, ele vai para aquilo que ele realmente quer fazer. E foram mais questões práticas. Então, nesse evento, nos minicursos, nós focamos mais nos cursos práticos. Aquele que o aluno ele vai ter uma convivência maior em campo de estágio, enquanto profissional, que ele vai ter que aprimorar no longo da sua carreira. Ou seja, é onde realmente o aluno tem mais curiosidade, né? E já começa a ter os seus primeiros contatos, vamos dizer assim, né? Nessa semana, vocês também... Teve o dia do enfermeiro, né? Que foi no meio da semana. Vocês hoje se consideram enfermeiros, percursores? Como é que é? Como é que vocês se consideram? Vou começar por você, que você tá muito quietinho. Agora ele ficou quieto! Você falou o Ricardo e tudo, né? Eu tô naquele momento do já fui, né? Já fui coordenador, já fui isso, já fui aquilo. E atualmente somente professor e um grande admirador do nosso coordenador do curso, professor Francisco, que ele vem reformulando, né? Vem escrevendo uma nova página do curso de enfermagem da UE. Só retomando um pouco e lembrando de que a UE é a primeira e única universidade estadual de Roraima, né? Claro que tem que ter uma... E o curso de enfermagem é o primeiro curso de bacharelado do estado de Roraima, da UE. Que legal. Então nós somos
Pioneiros. Somos pioneiros enquanto universidade, né, do Estado, somos pioneiros enquanto curso de bacharelado em enfermagem. Desde 2007, né, foi a nossa primeira turma que abriu em 2007. Eu cheguei aqui no Estado em 2008. E desde então nós viemos, né, de forma sistemática, trabalhando, ampliando o projeto pedagógico, melhorando o curso, o quadro de profissionais também, hoje que 90% doutores, né? Doutores. Somos 90% doutores. É um orgulho mesmo, né? É somos orgulho. 10 professores, 9 somos doutores, né? Sim. Então 90%, 10 é. Então, quer dizer, e temos uma vasta experiência em termos de enfermagem, que quando todos nós chegamos aqui, nós já chegamos formados e com um conhecimento prévio e uma experiência profissional muito grande, tanto no ensino quanto da assistência, né? Porque todos nós éramos enfermeiros assistencialistas, né? Viemos de hospitais, da área também da saúde coletiva, né, professor? Das unidades de saúde e tudo. E nós viemos nesse trabalho. Mas o professor Francisco, ele veio com essa energia toda, jovem, né? Com novas ideias, juntamente com a professora Ellen, a professora Marcela, são os professores contemporâneos, digamos assim. E eles estão realmente, de fato, crescendo, fazendo com que o curso evolua a passos largos, juntamente com a universidade, e que é o que faz termos o orgulho de sermos o UER, né? Isso é legal. Eu já conversei com alguns alunos de enfermagem aqui, algumas pessoas, eles sempre falam eles sempre têm uma repercussão muito legal. São esses babás que a gente gosta também, né? E nessa semana, vocês como... Você já disse que já foi. Você ainda é? Como é que é? Na verdade, não. A gente troca experiências, né? Então, eu gosto de enxergar os professores que já estão desde os primórdios do curso da instituição como aqueles que deram um pontapé inicial para que hoje a gente consiga executar aquilo que eles pensaram lá atrás. Então vamos dizer que ele é um legado. Ele é o legado. Ele é o legado. Então, é aquela brincadeira assim, por que orgulho do seu UER? Poxa, é orgulho da minha própria pessoa, porque eu sou o UER, eu sou professor da UER, eu vivo a UER, eu construí o curso, eu construo e vivo o curso. Então, se eu não tiver orgulho de ser o UER, eu não tenho orgulho do meu trabalho, não tenho orgulho da minha formação e nem de ser professor. Complementa isso, né? Então, o orgulho de ser o UER não é a instituição, sou eu. Porque o que eu vendo lá fora? Uma instituição da qual eu não tenho orgulho, então eu não tenho orgulho do meu trabalho, não tenho orgulho do que eu faço, nem dos alunos que eu formo. Então, é primordial para que nós tenhamos orgulho do que nós somos, do que nós fazemos, para que nós possamos levar a melhorias, né, na qualidade do ensino. Falou legal. Gostei, então, né? Achei bacana, falou bacana. Essa é a ideia, né? O orgulho de ser. O orgulho de ser o UER, né? E nessa questão de orgulho, quando chega o dia do enfermeiro, como é que é esse orgulho dentro do coração de vocês? Porque tem gente que publica homenagens e homenagens, tem gente que já fica mais discreta, tem gente que não tá nem aí, só tô cansado, quero dormir, acabei de sair de um plantão. Como é que é isso na vida de vocês? E aí, Francisco? Olha, é como aniversário, né? Normal, né? É como aniversário. É aquele dia especial, né? É aquele dia em que somos lembrados por aquilo que escolhemos ser. E isso é muito legal. Né? Ser lembrado pelo meu nascimento, poxa, ótimo, agradeço ao meu pai, minha mãe e ao papai do céu. Né? Mas o dia de ser lembrado por aquilo que eu escolhi ser e fazer, não tem nada igual. É único, é único. Arrepia e emociona. E você, Francisco, como é que você se vê como enfermeiro nesse dia? Evelyn, no dia, né, eu cheguei até a falar isso lá no nosso evento, né, eu acordei pensativo no dia, né, a gente tem sempre aquela batalha de vida diária, né, e na enfermagem não é diferente. Então, nesse dia, eu revi o meu colegiado, né, nesse sentido, o professor Ricardo, o professor Josenei, que já estão há mais tempo que eu sou novo ainda na profissão, digamos assim, né, então nós falamos muito da luta da enfermagem. Então, hoje, eu me sinto dentro da enfermagem como um guerreiro da enfermagem, né, defendendo a profissão que eu quero para o futuro dos enfermeiros que nós estamos formando. Então, nós debatemos muito isso nas nossas falas lá no evento, no sentido de que
provavelmente eu não irei pegar algumas melhorias que nós estamos pleiteando agora, igual como o professor Ricardo, né, outros que vieram anterior a ele, mas nós estamos prezando e buscando aquilo que nós queremos para o futuro da nossa profissão. Então os nossos alunos, eles fazem parte dessa trajetória, eles fazem parte da história. Então, enquanto acadêmico, eles já têm que se sentir guerreiros dentro da enfermagem, fazendo que essa profissão ela realmente seja valorizada não só no papel, mas também no dia a dia, né? No plantão, numa pesquisa, numa sala de aula. Ou seja, do primeiro dia de aula até você atuar como profissional, você já está na luta, né? Exatamente. Mas uma luta consciente. Exatamente, já assumiu o seu papel e tem que fazer jus a essa luta, né? Então, nesse dia da enfermagem, para mim foi só mais um dia para reforçar aquilo que eu quero fazer aí por alguns anos da minha. Eu não vou dizer que eu teria a mesma energia que eu tenho hoje, mas quero manter. Exatamente. É o processo fisiológico do ser humano, né? Mas eu espero, durante os anos que eu estiver dentro da enfermagem, conseguir lutar pela minha categoria. Eu acho que vocês já têm uma experiência, né? Os dois, né? De tempo. Vocês já observaram a UERJ de várias maneiras, né? Então, assim, qual foi a diferença dessa semana, né? Em detalhes, para as semanas anteriores que vocês... Não precisa ser tão detalhado assim, mas para semanas que já aconteceram na UE, por exemplo, nas anteriores. Acho que dá pro professor Ricardo falar como era antes, né? E aí a gente seria legal, porque tu fala como é que é, algumas que já foram para agora. É que então, tá, como eu falei, né? A presença de colegas jovens como o Francisco e os outros que eu já citei, né? A Marcela, a professora Ellen, isso vai, como é que é, oxigenando, né? O termo que se usa, vai oxigenando. Porque, veja bem, logo que começa, temos a obrigação de fazer a Semana da Enfermagem. Então, a obrigação, então nós temos que fazer. Bom ou não, legal ou não, vai acontecer. Depois, nós precisamos fazer a Semana da Enfermagem. Depois, nós queremos a Semana da Enfermagem. E depois, não vejo a hora de começar a Semana da Enfermagem. Caramba, que legal. Então, essa foi a transformação que eu observei, né? Nesses longos 18 anos aí, né, de enfermagem história, dentro da UE. Né? Porque, como o Francisco falou, antigamente nós fazíamos a Semana da Enfermagem. Hoje são os alunos que fazem a Semana da Enfermagem. Nós apenas vamos ajudando, né, apoiando. Então, o aluno ele vai para a Semana da Enfermagem para assistir aquilo que ele planejou e aquilo que ele idealizou. Então, cria-se uma expectativa e gera um clima de confraternização e de aprendizado único, chega a ser mágico, porque flui com naturalidade. Você não vê o aluno sentado porque é a Semana da Enfermagem. Nós vimos ele sentado no auditório porque a semana dele, a semana que ele estava esperando para fazer os mini-cursos, para desenvolver as práticas. As pessoas que estão lá na frente palestrando são pessoas que ele desejava ouvir. Então, está sendo mágico, assim, eu poderia dizer, é a palavra que me vem no momento, é mágico. E essa semana foi mágica? Seguiu essa sequência? Acho que foi. Que é uma atualização, né? Para todos os profissionais, no geral. E foi muito legal no sentido... Sim. Pegando essa comparação que o professor Ricardo trouxe, né? De como era antes e como é agora, a gente observa que o aluno está assumindo realmente o protagonismo que a gente quer que ele assuma dentro da instituição. Né? Que ele consiga pensar no evento, articular junto com os pares dele de como ele gostaria que esse evento fosse, e a gente poder dar só o norte, o suporte administrativo, as orientações que precisam, as articulações que são necessárias, e a partir disso ele consiga trazer. Foi bem legal nesse evento porque nós tivemos o nosso dos conselheiros do nosso Conselho Federal, do COFEM, né? Foi um convidado inusitado, né? Chegou lá. Então foi muito legal porque ele trouxe algumas atualizações que estão ocorrendo. Os alunos puderam questionar algumas coisas que hoje geram certas dúvidas nos acadêmicos, né? E que a gente não consegue dar um feedback a ele, porque são coisas que são mais internas, então em fase de discussão, precisam ser articuladas. Então foi bem legal que eles conseguiram
indagar a presidente do nosso Corém, né, que se fez presente numa mesa redonda, o conselheiro federal que também estava presente, uma colega, né? Aí, isso. Foi. Uma colega que foi a Brasília para discutir no segundo congresso ético, né, do COFEM, o nosso novo código de ética, né? Então, e está trazendo algumas atualizações que são pertinentes agora para o modelo que a gente está evoluindo, né? Com a questão da inteligência artificial, princípios éticos aí que estão se sobressaindo, né? Coisas que a gente precisa estar se atualizando. Então foi muito legal, os alunos conseguiram indagar, tirar algumas dúvidas e ter essa devolutiva a partir de fontes confiáveis, digamos assim, né? Então imagina só, né? Tínhamos a professora Conceição, às vezes eu não gosto de falar porque ela foi minha aluna, né? Pô, professora Conceição, coordenadora do curso de enfermagem do Claretiano, foi delegada do Corém em Brasília para discutir o novo código de ética, e eu fui professor dela, realmente. Olha. A barba branca faz jus, né? E a falta de cabelo. Tá ficando muito velho, né? Então a nossa mesa tava repleta de estrelas, né? O que abrilhantou, eu diria até de sóis, né? Brilhantada de sóis. Exatamente. Tinha muito sol lá e estavam clareando, porque tinha a Conceição, então, que é a coordenadora do curso Claretiano, que é um parceiro nosso, trabalhamos numa parceria constante com o Claretiano, que tem um curso de enfermagem, com a professora Conceição. Tínhamos nosso representante do COFEM, do Conselho Federal de Enfermagem, o professor Francisco, coordenador do curso de enfermagem, a senadora da República, que também é professora do curso de enfermagem, a professora Roberta Cioli, né? Os pró-reitores estavam presentes. E a presidente do Corém, do nosso Conselho Estadual de Roraima. Então, não poderia estar mais completa a nossa mesa de autoridades na abertura da Semana de Enfermagem. Foi um baita network. Oxa! Exatamente. E na continuidade foram o quê? Conseguimos ofertar 9 minicursos nesses 2 dias. Quais foram esses cursos? Sabe Dos você? minicursos? Alguns deles? Sim. Todos eles estavam voltados para a prática, como o professor Francisco falou. Então são técnicas básicas e técnicas avançadas de atividades de enfermagem, como punções, né? Tivemos que também cuidados não medicamentosos com mulheres puérperas, né? O pessoal da obstetrícia. E PIC, né? Nós tivemos catéter central de inserção periférica, né? Que é uma atividade privativa do enfermeiro. Tentando entender, mas não entendendo nada. Mas a parte legal, Francisco, me perdoe que eu quero contar que foi mágico, é que não é o minicurso em si, é quem estava no minicurso. Eram egressos nossos que estavam ministrando os minicursos. Então, este é o orgulho de ser UER, né? Você chama um enfermeiro altamente capacitado e apto para fazer minicursos numa semana de enfermagem. Quem é ele? É um egresso. É um enfermeiro que foi aluno da UER e já se formou. São enfermeiros também, como a professora Keila, que foi professora nossa também. A enfermeira Adriana, né, que a Adriana estava lá também, que também é uma egressa da Estácio também, que a Estácio também é uma grande parceira nossa, trabalhamos nas ações de saúde. Eu vi vocês falarem realmente vários nomes de várias pessoas de diversas áreas e que estavam todo mundo lá, né? Que legal! Então, veja como é mágico, né? A Semana de Enfermagem é o momento em que nós unimos os enfermeiros de outras instituições e trabalhamos todos juntos. Não é o enfermeiro da UER, ou da Federal, ou do Claretiano, ou da Estácio, ou da UNAMA. Não, somos os enfermeiros. Somos a enfermagem. Isso emociona, isso é lindo de ver, porque nós encontramos, poxa, foi meu aluno, poxa, foi meu professor, foi meu coordenador, e estamos todos ali trabalhando, aprendendo um com o outro, e como o Francisco às vezes fala, nós, eu, Joseneide, o Fábio, que chegamos lá em 2008, né, começamos, gente, eu aprendo todos os dias com eles, né, tá, tudo bem, eu tenho um pouco da experiência, da vivência acadêmica, mais tempo que eles, mas eles têm essa energia que nos falta hoje, a visão, né, a coragem, a ousadia, que muitas vezes nós colocamos o pé atrás, eles vão à frente. Assim como eles abriram, conseguimos agora, né, a residência para a UER, né, o curso de residência multiprofissional, enfermagem também, foram eles. Nós, eu, Joseneide, o professor Fábio, nós já vimos há muito tempo pensando, articulando e querendo. Eles foram lá e fizeram.
É essa a diferença, né? Então, essa é a parte mágica da coisa que nós falamos. E tivemos o quê? Tivemos mais de 250 inscritos nessa semana de enfermagem. Foram quantos ao todo, assim, dá pra ter uma ideia de quantos participaram? Foram mais de 250. Mais de 250, não, o número exato não. Isso eu posso Porque garantir. estava dividido, né, na abertura. Acredito que na abertura deveria ter em torno de uns 130, mais ou menos. E aí depois esse meio que se divide nos mini cursos. Geralmente eu tinha vaga. Os cursos mais práticos, por exemplo, como punção, como professor, quem está ministrando, ele precisa estar tendo um cuidado maior com quem está realizando a técnica, então a gente restringe um pouco mais, eram 20 vagas. Entendi. Mas outros cursos, por exemplo, como primeiros socorros, né, nós abrimos 30 vagas. Então, total aí não tem como mensurar, mas era aproximadamente um pouco mais de 250 alunos. 250 inscritos. Há ainda aqueles que não se inscreveram, né? Que chegam eu lá sou e fazem na hora. Meu nome não apareceu, porque eu não me inscrevi. Olha só. Mas eu estava lá. E quais a gente pode ter de expectativa? Porque vai ter a jornada agora, né? Que eu vi vocês falando dessa jornada, que vai ser agora lá pro final do ano. E quais seriam as expectativas para a próxima, já que essa foi tão legal? É difícil, porque quando a gente chega num determinado nível, não tem como mais diminuir. É dali pra cima. Já pegaram um desafio, agora não adianta, né? Exatamente. Então agora a gente tem que pensar em quem nós vamos trazer. Agora, como nós estamos trabalhando nessa pegada mais dos programas de residência, né? Então a gente sempre aguarda como que o COFEM vai se manifestar, né? Qual é a temática que o COFEM vai adotar. Foi interessante o professor Ricardo trazer isso, né? E a gente não tem receio nenhum de citar outras instituições, porque quando nós falamos de semana de enfermagem, nós esquecemos, né, que nós somos o E, que nós somos, tem a federal, que tem as particulares, nós somos um único corpo, que é o que nós falamos muito no evento, a questão da aproximação que a enfermagem tem que ter. A gente precisa se aproximar, a gente precisa ter o mesmo diálogo, ter o mesmo pensamento, quando a gente fala de ética, técnica e política, que foi o tema, né? Então a gente precisa começar a nivelar, né, esse tripé dentro da nossa profissão. Então quando a gente aproxima todo mundo, a gente une, cria força para pleitear melhores condições de trabalho, para pleitear carga horária, uma jornada de trabalho digno, que hoje são as pautas que hoje a senadora Roberta está defendendo lá na Câmara dos Deputados, está defendendo dentro do Senado Federal. Então isso é muito, muito, muito gratificante, é muito bom a gente aproximar profissionais que já estão, né, na prática e trazer esses alunos que agora escolheram a profissão, né, como a professora Tárcia colocou, que é a presidente do Corém, né, a partir do momento que foram lá, fizeram a inscrição, prestaram o vestibular, a batalha é de vocês agora também. Eita! Eu não sei se eu fico feliz, eu não sei, olha, não sei o que eu digo pra vocês, futuros enfermeiros, mas é isso aí. É que enquanto enfermeiro e enfermeira, nós somos individuais, né? Brigamos por vaga, brigamos por princípios ideológicos, brigamos por ideias. Agora, quanto à enfermagem, somos um corpo só. Aí tem que brigar com todos, né? Exatamente. Interessante. Quanto à enfermagem tem que brigar com todos. E com relação a outubro, que nós temos a jornada da enfermagem, aí ela já tem um cunho, né, um viés mais direcionado para questões científicas. Enquanto a Semana da Enfermagem, né, nós fizemos aquele evento alusivo, né, ao Dia do Enfermeiro, a enfermagem, temos aquele momento de celebração, de confraternização, com aqueles coffee breaks maravilhosos, né, professor? É um avanço que a gente está tendo, orgulho de ser isso, ó. Lembrar de ir, anota aí, gente, lembrar de ir na semana... Então é aquele momento em que as universidades se encontram como enfermagem, nós nos abraçamos, né, queridos, gostamos uns dos outros. Quando nós entramos já na parte da nossa jornada da enfermagem, aí é aquele momento que começa a ser individualizado. É o momento científico, onde nós vamos publicar artigos, né? Depois isso vai fazer parte dos anais dos periódicos científicos da UER. Então é aquele momento em que o Francisco vira meu inimigo, né? O meu artigo tem que ser melhor que o dele para ser publicado. Mas inimigo bom. Enquanto produção científica, nós produzimos juntos, mas depois nós nos defendemos separados. Isso. Né? Tipo assim, gente, que coisa. Então vamos dizer que a jornada é um pouquinho mais puxada. Ela tem esse cunho científico, onde a minha produção científica vai confrontar com a dele,
E nós vamos convidar, obviamente, enfermeiros e professores de outras instituições para fazer bancas avaliativas, para avaliar a pontuação desses artigos. Inclusive, vem artigos de outras instituições. Nós somos abertos às outras instituições, como sempre fomos. Né? Vem artigos do pessoal dos colegas da Federal, do pessoal da Estácio, Claretiano, todos. E aí nós vamos brigar pela produção científica, qual é o melhor artigo, qual é o mais relevante. Mas isso é uma briga, digamos assim, uma disputa sadia, porque isso eleva a nossa produção científica e a enfermagem, quanto profissão, ela cresce a partir da produção científica. É a produção científica que faz crescer a profissão. É através dela que nós conseguimos aumentar o nosso espaço de atuação quanto enfermeiros, tanto na área nas 3 dimensões, né, da assistência da saúde, a primária, a secundária e a terciária. Então, quem se apropria do conhecimento científico, se apropria do procedimento, se apropria do arcabouço teórico dentro da sua profissão para desenvolver as atividades. Então é o momento que nós brigamos, mas é uma briga saudável para crescer a profissão. Então em outubro não vai ter essa amistosidade toda. Não vai ter coffee break. Vai ter. Olha, vai ter coffee break. Então tá bom, isso é muito legal. Olha, eu quero agradecer vocês terem vindo aqui, porque é essa energia que eu acredito que a enfermagem sempre traz nos nossos podcasts. Né? Esse dinamismo de estar indo atrás, de já entender mesmo o mercado. Cada um sabe sua parte individual e sabe sua parte coletiva, né? Ainda mais numa nova sociedade que, né, pede tanta empatia, tanta humanização, tanto tudo, né? Eu tenho certeza que vocês, como profissionais, estão se empenhando bastante lá na UE, para que os que formarão, né, vocês que vão estar aí futuramente, sejam até melhores, né? Até melhores do que vocês já estão aprendendo e nutrindo até agora. Queria que vocês dessem um agradecimento, né? Deixassem assim um quero mais, para que vocês se interessem. E entendo que o curso mesmo de enfermagem ele tem esse feeling. Eu senti isso mesmo, tanto com os alunos como agora com vocês. O que você acha que é o que vocês acham que é esse feeling, assim, por exemplo? A nossa beleza, o nosso intelecto. Vai! Começou! Ainda bem que eu fiz a franja hoje, né? O professor Ricardo, a gente vem pra cá passando salão, então a gente sempre faz isso, né? Então acredito que a gente transforma as coisas... a gente vê hoje um processo de ensino-aprendizagem não tão metódico, né? Como provavelmente o professor Ricardo se formou. Tecnicista, né? Eu peguei aquele resquício, mas uma coisa mais compartilhada, né? Uma troca de experiência. Hoje a gente tem, lógico, por já estar formados, né? Estar no mais alto nível acadêmico. A gente fala mais alto nível acadêmico não é querendo menosprezar os demais, mas que nós atingimos hoje o título máximo da academia, que é o doutorado. Então significa que a gente tem uma bagagem, que a gente tem conhecimento, que a gente tem formas de transmitir esse conhecimento. Então o aluno ele chega ávido, querendo, lógico, escolhe o curso, né? Então ele chega ávido querendo ter aquele conhecimento que ele escolheu. Então a gente está pronto para fazer isso. Então, acredito que esse é um ganho para a instituição, né? E a gente não é uma rocha parada, a gente sabe que o processo ele é dinâmico, a gente tem que se refazer a cada ano, principalmente com as inteligências artificiais aí, né, querendo minar o nosso campo, mas a gente precisa manter aí o dinamismo e a atualização constante do nosso processo de ensinar, né? E o aluno também hoje, quando ele já chega munido de muita informação. A gente tem que começar a modelar e como que ele vai filtrar essas informações para conseguir realmente construir o próprio nível de conhecimento dele, o senso de autocrítica, e a gente poder devolver para a sociedade um profissional de alta qualidade. Massa, gostei. Falou bonito também. E aí o que me resta, né? E aí? Como é que vai ser? Já teve esse nível, como é que eu chego agora? Já nivelei o negócio. Não, e eu falando pra eles que assim, uma conversa tranquila, né? Eu tô vendo. Você viu, tipo assim, enquanto pessoa nós confrontamos, mas agora enquanto enfermagem estamos de braços dados. É isso mesmo. Bom, por que enfermagem? Primeiro, 365 dias do ano, nos 24 horas do dia. Tá no nosso código de ética, né? Então, resumindo, não há saúde se não houver enfermagem. Simples assim. Em qualquer parte do mundo, aonde tem ser humano, tem cuidado de saúde. Aonde tem ser humano e cuidado de saúde, tem enfermeiro. Então, é básico. Ser enfermagem é isso, é ser vida, é cuidar,
É amar, ser amado, trabalhar, buscar e somos universais, né? Então isto é porque ser enfermagem. Agora, o porquê de gostar de ser enfermagem é por isso. É desafiador, é crescimento constante, aprendizado contínuo, os desafios chegam, batem a porta toda semana, porque toda semana nós temos evoluções científicas, a inteligência artificial, a robotização, né? Então eternamente estudantes, estudamos sempre. E por que o ER? Simples, porque somos os primeiros e os melhores. Nada, simples. Eu vou encerrar o nosso episódio. Caramba! Pois é, eu gostei disso. Somos os melhores. Porque, gente, se eu estou lá é porque é o melhor. Porque se lá não é o melhor, eu vou procurar outro lugar. Né? Então, se eu estou lá é porque é o melhor, né? Uhum. E porque eu estou entre os melhores. Porque somos o primeiro curso de enfermagem do estado, porque somos o que tem o maior número de profissionais no mercado trabalhando, concursados, atuantes, porque temos um corpo de docentes de 90% que somos doutores, temos publicações, temos residência, né? Enfim, nós somos bons. Eu não tenho nem o que perguntar agora. Eu tenho a agradecer mesmo vocês terem vindo. Só mais um detalhe, me perdoe, Evelyn. Diz. Tanto é que um modesto e simples artigo de uma colega nossa foi premiado no Congresso Brasileiro do Conselho Federal de Enfermagem. Nós temos premiações nacionais aqui dentro do estado, né? De alunos nossos. Então nós somos muito modestos e somos muito humildes quando fala em termos de marketing e de se autoprojetar. Nós não falamos, nós ficamos quietinhos. Mas se as pessoas tiverem a curiosidade de olhar os nossos currículos Lattes e olhar os profissionais que estão hoje no mercado de trabalho desempenhando as principais funções de saúde no estado e perguntar de onde eles se formaram, aí elas vão entender o porquê do orgulho de ser o ER. Desculpa, mas eu preciso falar. Gostei. Olha, eu quero agradecer mesmo, de verdade, a vinda de vocês aqui. Quero que voltem quando tiver a jornada, pra gente falar da jornada, pode ser? Vocês voltam? A gente quer voltar antes pra divulgar. Pois é, né? Depois. Pois é, seria um negócio legal, um negócio desse fica a dica, né, pra todo mundo. E a gente fala dessa jornada, eu acredito que a gente até cria uma expectativa, depois a gente conversa mais pra saber como é que foi. Mas, fiquem à vontade aqui no nosso podcast, sempre pra trazer novidades do curso de enfermagem e de tudo que faz vocês terem orgulho de ser UER. Obrigada, viu? Obrigado, Evelyn. Obrigado pela oportunidade, Evelyn. Olha, obrigada a vocês que ficaram até o final desse episódio muito dinâmico, né? A gente falou de tanta coisa e é legal quando é assim, né? Quando só vai e a gente troca informação de qualidade, entendendo cada vez mais dessas profissões que a UER traz aí com muito orgulho para cada um de nós, tá bom? Até o próximo episódio, viu? Com muito mais novidades para vocês. Tchau, tchau.